Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Paulo diz que o justo, ele viverá pela fé, e nós somos salvos pela graça de Deus. Tudo isso envolvido unicamente pela vontade única do Senhor. Sermos salvos e vivermos mediante a sua proteção. E aqueles que confiam nele são como o monte Sião que não se pode abalar. A cidade santa do Senhor, o monte santo do Senhor, onde Deus colocou a sua mão e declarou: essa cidade é santa. Então aqueles que confiam no Senhor pela fé santificam sua vida, crendo que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas, mas com temor no coração, reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo a autoridade de Deus, reconhecendo que tudo que nós somos é por Ele, para Ele, e tudo que nós vivemos é permissivo de sua parte. E qual pai permitiria que um filho vivesse na miséria, vivesse contemplando ou sofrendo as suas mazelas? Nenhum pai gostaria de ver um filho dessa forma, muito menos o nosso Pai que está no céu. Certa vez Jesus disse em seus ensinamentos o seguinte: qual filho pedindo um peixe o pai lhe dará uma cobra ou um escorpião? Muito menos o nosso Pai que está no céu. O desejo dele é que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida tranquila, mas as bênçãos dele, a proteção dele virá sobre aquele que se refugiar debaixo de suas asas. Como Jesus também disse para Jerusalém: ó Jerusalém, como eu quis reunir os teus filhinhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. As asas do Senhor estão abertas, dispostas a nos abrigar, mas o pecado ele nos afasta de Deus. Paulo fala que todos pecarem, destituídos estão da glória de Deus. Então como que eu faço para me abrigar novamente debaixo das asas do Senhor? Renúncia, tendo um arrependimento genuíno, verdadeiro dos meus atos, dos meus pecados, de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus e de tudo aquilo que me afasta de Deus. Quando Jesus disse: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ele estava dizendo que nós não podemos estar na presença de Deus se nós não limparmos as nossas vestes, se nós não purificarmos os nossos pecados. E somente Deus pode perdoar pecados. Foi o que Jesus disse também quando levaram aquele paralítico, descendo ele pelo telhado da casa, quando Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Porque ali os seus amigos viram que em Jesus há salvação, que em Jesus há a cura, e reconheceram Jesus ali como o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus declara para ele: os seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus, os arrogantes, os mestres da lei, que não compreendiam a santidade de Jesus e se achavam melhor do que os outros, questionaram: mas quem és tu para perdoar pecados? Jesus disse que ele era o Filho de Deus. E se eles não acreditavam que Jesus tinha o poder para perdoar pecados, então que cresça então pela obra de Jesus de curar aquele paralítico ali naquela hora e dar a ordem para ele: levanta e anda, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus tem poder de perdoar pecados. E quando nós nos colocamos com o coração quebrantado diante dele, arrependido de nossos pecados, ele nos perdoa, nos purifica, nos dá vestes brancas e nos coloca ali no Monte Sião, na sua cidade santa, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Então, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Quando o Senhor te leva para a terra santa, para a nova Canaã, quer dizer que você está dentro das muralhas da cidade santa e o inimigo não pode te tocar. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, já não há acusação para aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, porque aquele que nos protege
O espírito que está em nós é maior do que o espírito que está no mundo, o espírito acusador, o espírito de destruição. Esse não pode mais nos tocar. Jesus certa vez também disse que aqueles que o Pai o enviar, de forma alguma serão lançados fora. Se nós estamos nas mãos do Senhor, quem pode nos tocar? Nada, porque a autoridade de Jesus está acima de todas as coisas. O poder que há no nome de Jesus nos protege contra todo o mal. E é isso que eu te convido a viver nesse devocional, viver as maravilhas de Deus, descobrir que você é um filho muito amado do Senhor, descobrir que a mão do Senhor está sobre a sua vida, descobrir que o Senhor designa anjos de guerra para acampar ao seu redor, te protegendo de todo mal. Basta tão somente que você diga como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. A misericórdia do Senhor se renova dia após dia sobre as nossas vidas, e é ela que nos fortalece para vivermos a proteção de Deus ao longo do dia, para sermos colocados na cidade santa e sermos contados como santos do Senhor. Portanto, o meu apelo aqui nessa manhã é: se arrependa dos seus pecados. Se há dificuldade em você ainda, que são hábitos que você comete constantemente, diariamente, coloque diante de Deus, coloque diante de Jesus e fale: ó Jesus, eu tenho o hábito pecaminoso de cometer tais coisas, pela minha carne eu não consigo, Senhor, mas eu coloco diante do Senhor essa minha dificuldade e peço que o Senhor me fortaleça, que o Senhor tire da minha mente, que o Senhor tire do meu coração essa necessidade carnal, e que o Teu Espírito Santo me preencha com a paz do Senhor, para que gere em mim o fruto próprio, o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, para que eu venha controlar as minhas emoções, as minhas atitudes. Senhor, eu coloco diante do Senhor essa dificuldade e peço que o Senhor me limpe e me purifique. Ore assim a Deus, diante das suas dificuldades, dos seus pecados, mas coloque-se diante de Deus com o coração quebrantado, disposto a mudar, e o Espírito Santo vai lhe preencher de uma forma sobrenatural, que irá colocar em seu coração um desejo novo, um desejo para as coisas de Deus e ter uma repulsa pelo pecado. É isso que o Espírito Santo faz em nós, ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele trará o convencimento ao seu coração, ele lhe fortalecerá nas suas decisões e gerará no seu coração uma sede pelo Deus vivo, para se preencher cada dia mais do Espírito Santo e se abster das coisas da carne. É isso que o Espírito Santo faz na vida de todos aqueles que entenderam que confiar no Senhor é melhor que confiar no seu próprio coração. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, eis aqui, Pai, pessoas com dificuldades, Deus, pelas coisas do mundo, porque já nasceram com a tensionalidade da carne no seu coração, mas arrependidos e contritos e dispostos a viver o novo do Senhor, o sobrenatural, se colocam diante do Senhor, Deus, arrependidos e buscando uma vida nova. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor preencha o coração dessas pessoas, Deus, para que sejam puros, limpos dos seus pecados e vivendo agora uma nova vida com o Senhor. Fortaleça-os, Pai, no Espírito, para que as coisas do alto seja aquilo que vai gerar alegria no coração deles e buscarão de forma sobrenatural, Deus, viver tudo aquilo que o Senhor separou para eles. Por isso, Deus, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade, que eles possam mesmo, Deus, em nome de Jesus, se abster das coisas da carne e agora se preencher do Teu Espírito. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se, os que confiam no Senhor são como um monte Sião. Não se pode ser abalado. O Senhor te dá a estrutura, o Senhor te dá a base para viver o espiritual dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.